Olá! Em nome da Forge College, duas boas-vindas a todo mundo para mais essa investigação de código. Hoje a gente vai vestir aquele chapéu de detetive da engenharia de software para rastrear e corrigir alguns bugs de serialização que são, olha, incrivelmente sorrateiros usando a biblioteca Borscht em Rust. Na nossa lição anterior, Handling Complex Data Types with Borscht, a gente aprendeu a construir tipos de dados mais robustos, lembram? Faz tudo parte da nossa jornada explorando Borscht e programando para Solana. Só que quando a gente joga essas estruturas num ambiente implacável como uma blockchain, um único byte fora do lugar pode corromper o sistema silenciosamente ou até drenar fundos. O Borscht é extremamente rápido, mas não perdoa erros manuais. Então, o nosso objetivo hoje é transformar códigos iniciais e às vezes frágeis em estruturas perfeitamente preparadas para o rigor da Web3. Dando uma olhada rápida no nosso plano de ação de hoje. Primeiro, vamos entender o desafio da depuração. Segundo, listar os suspeitos do Borscht. Terceiro, mergulhar na arte da reprodução. Quarto, corrigir o layout. Quinto, focar em otimizar o desempenho. E, para fechar, fazer aquele resumão na nossa conclusão. Então, começando com a seção 1, o desafio da depuração e os famigerados testes de ida e volta. Sabe qual é o polígrafo definitivo na engenharia de dados? É o teste de ida e volta, o famoso round trip. A ideia é super simples na teoria, mas implacável na prática. Se a gente serializa um valor complexo e logo na sequência faz o caminho inverso desserializando, o resultado tem o dever de ser exatamente idêntico ao original, sem perda de dados, sem alterações e sem nenhum byte fantasma. É uma armadilha perfeita para expor falhas, principalmente porque as estruturas de dados em Rust adoram alterar o layout da memória sem deixar rastros, especialmente lidando com vetores de tamanho variável. E aí vem aquela pergunta que todo investigador de código acaba fazendo durante madrugadas adentro. Afinal, por que o nosso round trip falhou de forma tão abrupta? Aquele serializador que parecia perfeito e compilou de primeira, de repente, entra em pânico. O detalhe é que esse monstro costuma aparecer só quando o sistema atingir condições extremas de fronteira. Sabe, quando a gente tenta processar um vetor completamente vazio ou insere uma carga de dados absurdamente massiva, se a lógica não for à prova de balas, uma simples string vazia desloca toda a leitura seguinte do Borscht e arruína a recuperação dos dados. Avançando para a parte 2, os suspeitos do Borscht, aqueles insetos escondidos na nossa máquina. Quando rola um colapso total na serialização de um smart contract, os culpados geralmente agem como trabalhadores operando uma máquina totalmente desincronizada. De um lado, a gente tem serializadores negligentes que simplesmente esquecem de gravar o tamanho da carga com um prefixo explícito. Do outro, desserializadores supergulosos que devoram todo o buffer de memória restante de uma vez, porque não existe um limite claro ali. Junta isso com alocações temporárias que afogam a RAM e aqueles famosos errinhos de off by one, onde a gente erra o limite do laço por um único índice. O resultado de tudo isso é o caos absoluto. Chegamos na parte 3, a arte da reprodução. Como a gente consegue isolar essa falha? Em sistemas de alta escala não dá para ficar tentando adivinhar onde o bug está escondido com base só na intuição, né? A gente precisa de um método puramente determinístico. O segredo é isolar a falha usando a menor entrada de dados possível. Primeiro, roda o cargo teste para provar com evidências que a quebra existe. Depois, vem o pulo do gato. Tentar processar um vetor completamente vazio. Se quebrar lidando com o vazio, o problema está na locação. Passou no teste do vazio? Então a gente testa com uma amostra de um único item, para aí sim pegar a lupa e examinar os bytes brutos resultantes. Inspecionar as cadeias de bytes brutos nesses esquemas de engenharia é quase como decifrar um mapa do tesouro altamente restritivo. Não tem espaço para improviso. De acordo com o Borscht, os bytes iniciais guardam o ID primário da estrutura. Logo em seguida, e isso é uma regra sagrada, vem 4 bytes representando o tamanho exato dos dados, obrigatoriamente no formato Little Engine, onde o byte menos significativo fica na frente. Somente depois desse prefixo de segurança é que os dados reais entram no buffer. Se um único byte invadir o espaço do vizinho, a corrupção na rede dali para frente é total. Seção 4. Corrigindo o layout e, literalmente, consertando os nossos esquemas. Entrando na nossa fase de intervenção cirúrgica do código, reparem que uma implementação com bug geralmente despeja os dados no buffer de uma vez, presumindo que o sistema vai adivinhar magicamente onde termina a coleção. Mas na Solana, esse tipo de pensamento causa falhas estruturais em massa.
A correção exige gravar explicitamente o prefixo com o tamanho da carga. O protocolo exige um número inteiro de 32 bits, o famoso U32, alinhado em Little Endian. Adicionar essa conversão antes da massa de informações cria uma barreira impenetrável, avisando ao deserializador exatamente quantos bytes ele pode ler. E tem ainda outra falha de projeto incrivelmente destrutiva. Quando o bloco de deserialização tenta converter toda a totalidade do buffer que sobrou num vector indiscriminado com aquele to-vec genérico. É como soltar um aspirador de pó descontrolado na memória, sugando tudo e corrompendo variáveis que ainda nem foram processadas. A solução para isso é trocar a coleta imprudente por precisão absoluta, usando o comando read_exec. Essa instrução força o mecanismo a pegar única e exclusivamente o que o prefixo validou. Assim, o resto do buffer fica lá, intocável, prontinho para o próximo ciclo. Para não dar aquele bloqueio mental durante falhas críticas, a engenharia de precisão usa guias de diagnóstico rápido relacionando o sintoma com a cura. A ida e volta quebrou bem no recebimento do array? A raiz costuma ser a omissão do prefixo de tamanho. É só impor o registrador U32. O cursor de leitura puxou textos ilegíveis misturados. É a famosa leitura gulosa. Abandona isso e aplica o read_exec. O smart contract está funcionando, mas super lento e queimando taxas absurdas. Sangramento por alocação excessiva. O foco precisa ser reter e reciclar os buffers existentes. Parte 5. Otimizando o desempenho. Chegou a hora de afinar esse motor para valer. No mundo de alta performance da Web3, um script que apenas funciona não sobrevive muito tempo. O fluxo do verdadeiro perfilamento exige muito rigor. A regra de ouro é jamais tente otimizar sem antes medir a lentidão de forma isolada. A gente congela a métrica base com pacotes como Criterion para medir microsegundos ou o Dato para contar exatamente quantas vezes a memória precisou ser expandida. Só depois de mapear tudo isso é que a gente recicla o buffer e faz os benchmarks de novo para testar os ganhos com provas concretas. 30% de redução de consumo. E não, isso não é fantasia de marketing, é totalmente viável quando a engenharia de ponta foca na serialização do Rust. Diminuir o consumo de memória num valor próximo a 1/3 tem um impacto tremendo no mundo material. Ao interagir com programas rodando na Solana, todo o excesso computacional vira taxa financeira cobrada direto de quem está usando. Um programa desleixado, exigindo mais capacidade de RAM, está literalmente incendiando as reservas financeiras de cada transação à toa. Eficiência aqui é sinônimo direto de sustentabilidade e custo baixo. Para acessar essas vantagens na fluidez, a gente precisa adotar as práticas mais refinadas do Rust e largar a mão de alguns confortos. A primeira etapa é banir total e irrestritamente a preguiça de usar aquele to.vec para criar espaços temporários. Condenar a máquina a expandir matrizes a cada requisição cria um gargalo imenso. A genialidade aqui é dominar as projeções espaciais, definindo o tamanho com vec with capacity logo na criação e, principalmente, persistindo os containers originais em vez de criar novos a toda hora, o ciclo de serialização literalmente voa pela memória. E, finalmente, seção 6. Conclusão. Apresentando o nosso relatório de depuração. Consolidando tudo que a gente investigou nesse laboratório, a gente tem 3 pilares incontestáveis. Pilar 1. O uso de comprimentos explícitos atua como a melhor malha defensiva contra colisões de memória. Pilar 2. Para encontrar falhas na lógica, você precisa abaçar o ruído, isolando tudo, testando invariavelmente comportamentos vazios e entradas mínimas. E o terceiro pilar, meça tudo antes de otimizar. Nossos instintos sobre tempo de resposta costumam distorcer a realidade. Apenas os benchmarks revelam a verdadeira raiz do problema. O completo domínio desses dados é o que define o sucesso no Rust. A enorme reflexão que fica para todos nós após tudo isso é a seguinte: será que aquela nossa arquitetura de código que performa super bem nos confortos do ambiente local está preparada para persistir diante do rigor impiedoso das redes descentralizadas? Adotar testes rigorosos, respeitar os limites matemáticos e cortar na raiz o ruído das alocações excessivas é o que separa um projeto de teste de um colosso global. Em nome da Ford College, nós esperamos sinceramente que essa decodificação toda adicione um arsenal técnico substancial para o seu dia a dia. E se quiser continuar escalando os desafios práticos da Web3, acessa lá o nosso portal em forte.college. Tem um acervo enorme aguardando as próximas grandes mentes. Até a nossa próxima investigação, pessoal!